Estamos na série sobre o Espírito Santo. Estamos vivendo um momento muito importante da história da igreja, tanto no momento presente quanto na história desde a sua fundação lá por Cristo Jesus e pelos apóstolos que fundaram baseados em tanto amor, em tanta convicção, em tanta força. Nós estamos então retomando essa experiência através dos estudos sobre o Espírito Santo e, mais do que dos estudos, da busca de vivenciar o encontro diário, dioturno com o Espírito Santo. Não adianta apenas a gente falar sobre o Espírito Santo aqui, mas é necessário que nós nos encontremos com o Espírito Santo diariamente. Sabe, meus queridos, se nós olharmos a história do povo de Deus do começo até hoje, nós vamos ver que ela obviamente é centrada na pessoa de Cristo. Nós vamos ver que desde a queda de Adão, Deus já prometeu que enviaria alguém, enviaria um filho que esmagaria a cabeça da serpente, mas que a serpente lhe feriria o calcanhar, representando Cristo que derrotaria Satanás, mas que seria levemente ferido por ele. Eu digo levemente porque nós sabemos que todo o sofrimento que foi impingido a Cristo Jesus apesar de toda a truculência, apesar de toda a violência, apesar de toda a dor, aquele sofrimento é uma representação também do sofrimento que nós podemos passar nessa vida, e Paulo nos diz que ele é pequeno diante daquilo que nos está prometido na glória de Deus. Mas Deus promete, os profetas continuam falando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo chega, nasce, acontece o maior advento da história da humanidade, quando Deus se torna homem e habita entre nós, mas a missão dele não era apenas nascer e habitar entre nós, a missão dele era viver, ensinar, experimentar a dor e morrer em nosso lugar. Era necessário que o Filho de Deus passasse por todas essas coisas para purificar a sua igreja. Cristo disse isso várias vezes. É necessário que o Filho do Homem padeça, é necessário que o Filho do Homem morra, é necessário que o Filho do Homem sofra para purificar a sua igreja, porque após Cristo estava prometido um novo Consolador, a saber, o Espírito Santo. O Espírito Santo apresenta-se a nós e vem até nós por meio do cumprimento não só da promessa de Cristo, mas da profecia que já estava manifesta em Isaías, que já estava manifesta em Oséias, que já estava presente ao longo de todo o Velho Testamento, mostrando que haveria um dia que o Espírito de Deus se derramaria sobre toda a carne, e aí nós profetizaríamos, nós sonharíamos, nós teríamos os dons do Espírito imanentes dentro da igreja e presentes em cada um de nós. E isso aconteceu no dia de Pentecostes, lá que está narrado lá em Atos capítulo 2. Naquele dia, e aí há muita confusão doutrinária em torno disso, o que é o batismo com o Espírito Santo, o que não é. O pastor Sérgio já explicou direitinho isso aqui, mas naquele dia tem algo muito especial. Aquele dia não foi apenas o dia em que línguas de fogo se apresentaram sobre os apóstolos. Aquele não foi apenas um dia em que houve uma manifestação do Espírito por meio das línguas, no sentido de comunicar a todos em sua própria língua.
aquele dia foi o dia em que o Espírito Santo entrou na igreja do Senhor. Aquele é outro dia marcante e muito especial, porque a promessa que Cristo fez, já o Cristo ressurrecto, disse que ao descer sobre vós o Espírito Santo, receberíamos poder para sermos feitos testemunhas do Senhor em todos os lugares, a começar de Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Então olha que sequência maravilhosa. Por causa do nosso erro, por causa do nosso pecado, desde o Éden, Deus elabora e executa todo um plano de salvação para nossas vidas, mas mais do que isso, Deus elabora um plano de restauração para todo aquele que crê em Cristo. E esse plano começa a se concretizar por meio da vinda do Espírito Santo. Mas a relação com o Espírito Santo é muito ligada à santidade, é muito ligada à nossa atitude em direção aos céus. É interessante como Deus Pai esteve presente sobre Israel em todos os momentos. Mesmo Israel lá no cativeiro, mesmo Israel no seu pecado, sabe? Deus permitiu que Israel passasse por determinadas situações, mas a presença de Deus estava ali em todos os momentos. A relação de Israel com Deus era meio que contínua. A relação de Cristo com os seus apóstolos era física até. Mas a relação com o Espírito Santo, ela tem uma característica. Ela não é de um povo, não é de uma nação, ela não é limitada ao aspecto físico. A relação com o Espírito Santo é individual e diretamente proporcional à nossa santidade, à nossa santificação. Se você parar e der uma lida em Atos dos Apóstolos, e é legal você pegar assim, sentar e em 2 horinhas você lê Atos dos Apóstolos de uma ponta a outra, é rapidinho. Você vai ver que em vários momentos a Bíblia diz: e Pedro encheu-se do Espírito Santo. Aí você diz, mas espera aí. Lá em João 20, 22, Jesus olha para Pedro e os demais apóstolos e diz: vou lhes dar o Espírito Santo. Sopra sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Depois chega Atos capítulo 2, as línguas de fogo, tal manifestação do Espírito Santo. Aí chega Atos 4, novamente, Pedro está cheio do Espírito Santo. Chega Atos 18, novamente, Pedro está cheio do Espírito Santo. Mas como é esse negócio? Enche e esvazia, enche e esvazia, enche e esvazia. É assim mesmo, é isso mesmo. Nós somos como um saco furado. Nós somos como um saco furado. O Espírito enche, mas aí tem um furinho lá embaixo que vai vazando. E a nossa santidade vai ficando no meio do caminho. A gente vem de casa para cá no trânsito, já vai perdendo metade da santidade no meio do trânsito. Aí chega ali, se aborrece com o filho, que não fez o dever de casa, já perdeu outro, e o saco vai esvaziando. Mas aí a gente se ajoelha diante de Deus, a gente coloca o nosso coração diante do Pai, e Ele enche de novo. Nós somos como uma bexiga furada, mas o sopro do Espírito não se cansa de se renovar e nos encher, e nos encher, e nos encher, e nos encher, apesar do tamanho do nosso furo. O que nós precisamos tentar diminuir esse furo, né, meus queridos?
Tentamos ver onde é que nós temos que tentar ver onde é que nós estamos vazando para colocar um corretivozinho ali, colocar alguma coisa, aí fura em outro lugar, a gente cola um tampãozinho lá, e assim a gente vai vivendo e buscando, mas o Espírito Santo não desiste de nós. E quando nós esvaziamos, basta clamar, que Ele sopra novamente e nos enche, e nos enche, e nos enche, até transbordar e nos fazer ir adiante. Hoje eu quero falar sobre esse transbordar do Espírito Santo sobre a sua santa igreja. Eu quero falar sobre o que é estar cheio do Espírito Santo, mas com o seguinte tema hoje: a obra do Espírito Santo na igreja. Mas em que igreja? Nessas que estão sentadas aqui. Você já aprendeu aqui muitas vezes que a igreja não é esse lugar, que a igreja não é a cidade viva, primeira igreja batista do Bessamar, nem é a igreja cidade viva. Você já aprendeu aqui que a igreja é você, que esse prédio daqui a pouco está com todas as luzes apagadas, não tem mais ninguém aqui dentro, porque a igreja se levantou e foi viver. E foi espalhar a obra do Espírito Santo, e cheia do Espírito Santo foi viver a missão de transbordar do Espírito Santo. A igreja somos nós, e é dessa igreja, e é essa igreja que foi purificada pelo sangue de Cristo Jesus, e que foi empoderada pelo sopro do Espírito Santo, que precisa ter consciência de quem ela é, e ter consciência da obra que o Espírito faz sobre ela todos os dias. Portanto, queridos, quando eu digo que o Espírito Santo entrou na igreja, eu posso dizer que o Espírito Santo entrou em você. Por isso que João escreveu: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque em nós habita o Espírito Santo. Por isso que Paulo nos diz em 1 Coríntios 6,19, que nós somos templo de habitação do Espírito Santo, e por isso devemos santificar o nosso corpo e a nossa vida diante de todos, porque o Espírito Santo entrou em nós e fez habitação e vive em nós, e nós precisamos renovar, restaurar essa habitação do Espírito, para que Ele nos encha, para que Ele nos faça transbordar. Quando eu falo que o Espírito está na igreja, não é porque o Espírito está em nós. Pedro e João haviam encontrado um mendigo aleijado, um deficiente físico, e Pedro se aproxima desse homem, que diz, obviamente aquele homem mendigando ali, sofrendo com a sua deficiência física. Se ser deficiente e pobre hoje já é muito difícil, imagine na época de Jesus. Então, quando Pedro se aproxima dele, ele certamente fez aquela carinha de quem, opa, vou ganhar alguma coisa, opa, vão me dar alguma coisa. E Pedro disse assim: olha, amigo, eu não tenho nada para te dar, mas o que posso te dar é isso: levanta-te e anda. E pegou aquele homem pela mão direita e o levantou, e ele saiu andando, e a Bíblia diz que ele colou em Pedro e João, saiu acompanhando até o templo, e ali Pedro, aproveitando-se da presença daquele rapaz, que era conhecido ali por sempre mendigar naquele mesmo lugar, ele introduz a sua pregação, e fala sobre o poder de Jesus Cristo, não só para curar, mas principalmente para salvar. E Pedro faz uma pregação baseada ali inicialmente no gancho da cura daquele rapaz, e 5.000 homens se convertem naquela pregação.
Veja que já havia tido uma conversão de 3.000 pessoas lá no dia de Pentecostes. Agora estamos falando de talvez alguns meses mais adiante. E Pedro fala e cerca de 5.000 homens se convertem naquele dia. E aí, entram então as autoridades. Entram as autoridades romanas, entram os gentios, e entram os religiosos saduceus, os religiosos judeus, e prendem Pedro e João. E aí eles são levados para um julgamento. As autoridades todas questionando, em nome de quem você faz todas essas coisas? E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: agora eu vou ser punido porque fiz o bem? Eu posso ser punido porque fiz o bem? Olha, essas coisas que eu faço em nome de Jesus de Nazaré. Porque não há salvação senão por meio deste nome. E a autoridade de vocês não é nada diante deste nome, porque não há salvação fora deste nome. E Pedro volta e vai conversar com seus amigos sobre tudo o que houve. E eles oram, vamos abrir nossas Bíblias aí, a partir do verso 27, onde eles estão encerrando a conversa, e diz assim a palavra de Deus. Atos 4, 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que chega até nós, pelo testemunho vivo daqueles que tu escolhestes para falar aos nossos corações. E principalmente pela certeza de que o teu Espírito Santo nos toca, nos enche, ainda nos dias de hoje, e fará isso por toda a eternidade. Pai, fala aqui aos nossos corações, nos enche, ó Pai, e retira daqui as limitações humanas, mas faz com que o teu Espírito passeie entre nós, enchendo os nossos corações com a sã doutrina e com a perfeita vivência da tua presença. É assim que te oramos no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos, como eu disse a vocês, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo entrou na igreja. E entrou nos dando poder, mas sabe, ainda há uma mentalidade de que o Espírito Santo nos empoderou para fazer coisas de super-herói, né? As pessoas têm aquela coisa de achar que o Espírito Santo me deu poder para fazer coisas mirabolantes. Por exemplo,
falar em línguas estranhas, ou profetizar sobre o futuro, ou fazer curas, etc, etc, etc. Não é errado dizer que o poder do Espírito Santo nos capacita para a realização de obras espirituais também. Não estou dizendo que os dons cessaram. Não, creio que os dons continuam vivos. Creio que o Espírito Santo pode se manifestar por meio das línguas. Creio que o Espírito Santo pode se manifestar por meio da profecia. Creio que o Espírito Santo pode nos capacitar a curar os enfermos. Eu creio em toda a boa obra do Espírito Santo, porque ele continua sendo o mesmo. E não há indício nenhum, biblicamente falando, de que os dons cessaram. Mas o que eu quero dizer é que a finalidade da obra do Espírito Santo em nossas vidas não é definitivamente fazer essas coisas. A finalidade do Espírito Santo em nossas vidas é nos capacitar para fazer coisas que o mundo de fato estranha. Coisas que o mundo de fato estranha. Eu vou falar sobre essas coisas, mas eu quero começar dizendo o seguinte: que quando o Espírito Santo está na igreja, ele transforma a nossa consciência. Ele produz em nós uma nova consciência. E aqui, quando os apóstolos oraram juntos, alguns indicativos dessa nova consciência estão bem presentes nos versículos 27 até o 30, quando ele diz assim: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus Cristo, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Há nesses 2 versículos aí 3 mudanças de consciência fantásticas. Primeiro, a nossa consciência muda para perceber as ações do maligno na nossa sociedade. Ele percebeu que havia uma conspiração contra Jesus Cristo, promovida pelas autoridades daquele lugar. Ele sabia que havia autoridades civis e autoridades religiosas envolvidas numa conspiração contra Cristo. E aqui, queridos, eu vou dizer, a consciência transformada não nos coloca em partido A ou partido B, mas a consciência transformada nos coloca ao lado de Jesus Cristo e dos seus valores. E nos faz compreender como a nossa sociedade está agindo diante das coisas de Deus. Eu não consigo conceber que um cristão transformado defenda coisas como aborto, defenda coisas como pena de morte, defenda situações, defenda que os pobres não devem ser ajudados, defenda que a sociedade deve continuar como está. Eu não consigo conceber que cristãos transformados participem de corrupção, seja ela de que tipo for. Esses homens tiveram sua consciência transformada e viram que todo o pecado promovido por Pôncio Pilatos e pelas autoridades religiosas daquele tempo eram conspiração contra Jesus Cristo, o nosso Senhor. Avalie sua sociedade. Avalie suas ações diante da sociedade. Avalie como você se comporta no sinal de trânsito. Avalie como o presidente da República se comporta diante do que é do povo. Avalie como você se comporta de frente a um vendedor de CD pirata, de DVD pirata. Avalie como você se comporta diante do seu computador, na intimidade do seu quarto. Avalie a sociedade ao seu redor, mas se avalie dentro dessa sociedade, porque se você
recebeu o Espírito Santo, a sua consciência é transformada e santificada necessariamente. E uma consciência sã nem age em favor do pecado, nem se aquieta diante do pecado. Porque quando Pedro, João e os demais apóstolos perceberam que havia uma conspiração contra o Senhor Jesus, fosse de que tipo fosse, eles se inquietaram. Acima de tudo, eles trouxeram ali uma revolta santa. E aí eles disseram: não, esse negócio não pode ficar assim. Estão conspirando, Senhor, contra o teu filho. Consciência transformada. A segunda forma que a consciência do cristão é transformada aqui nesse texto é que eles encarnaram a ideia da soberania absoluta de Cristo, a soberania absoluta de Deus. Quando ele diz, no versículo 28, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Sabe, esses caras aqui, quando Jesus Cristo morreu, quando Jesus Cristo foi arrastado para a cruz, eles vazaram, eles correram, eles se acovardaram. Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes na mesma noite. Se esconderam, com exceção de João, todos os outros se esconderam. Mas agora, eles estão olhando para essa situação e estão com a consciência transformada, entendendo verdadeiramente. Vocês lembram que eles não entendiam? Lembram de Jesus? Jesus Cristo encontrou com eles no caminho de Emaús e disse: rapaz, como vocês são lentos para entender? Os profetas já diziam, a lei já dizia que era necessário que o Filho do Homem passasse por todas essas coisas. Mas agora eles entendem. Agora eles entendem a soberania de Deus e sabem que aquilo que estava havendo, aquela conspiração que estava acontecendo, era necessária para que a igreja começasse a se movimentar. Para que a igreja fosse perseguida, porque parece que nós temos a tendência de sermos cristãos mornos. E a perseguição da igreja em Atos dos Apóstolos veio para que a igreja saísse, para que a igreja agisse. E o Espírito Santo já havia transformado aquela consciência. Então, primeiro, ele transformou a consciência no sentido de compreender a sociedade. Em segundo lugar, ele transformou a consciência dos cristãos no sentido de entender a soberania de Deus. E entender que mesmo quando autoridades e outras pessoas nos perseguem, isso está sob o domínio de Deus, porque Ele é soberano e já tinha preparado essa perseguição de antemão. E a terceira forma como essa transformação de consciência se manifesta no cristão está aqui no versículo 29 e 30, quando ele diz: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. A consciência deles foi transformada em favor da missão. Eles adquiriram a consciência do que é que eles deveriam fazer. E nós precisamos ter essa consciência também. Eles sabiam, diante daquele quadro de perseguição, diante de tudo aquilo, eles oraram dizendo: Senhor, agora nos capacita e nos enche com o teu Espírito para que nós possamos ir adiante, para que nós possamos pregar a tua palavra. Olha só, o Espírito Santo veio sobre esses homens e transformou definitivamente a consciência deles. O Espírito Santo vem sobre a igreja e nos transforma definitivamente. Nós precisamos ter consciência do pecado em que a nossa sociedade está imersa. Nós precisamos ter consciência da soberania de Deus, mas precisamos fundamentalmente ter consciência da nossa missão nesse mundo.
O Espírito Santo, como eu disse aqui, apesar de ter nos dado poder, que podem se revelar por meio dos dons, Ele não nos empoderou para falar em línguas, para curar ou para profetizar e parar aí. Ele nos encheu, Ele nos deu poder, Ele nos empoderou para que a nossa consciência fosse transformada diante do pecado da sociedade, da soberania de Deus e da necessidade de cumprir a missão. Ele nos deu poder para que a igreja não fique parada e estagnada diante desse mundo. Ele transformou a nossa consciência para que nós entendamos que não há nenhuma mensagem, nem nenhum valor que esteja acima desta mensagem, da mensagem da cruz. Meus queridos, a consciência precisa estar voltada para o Senhor e para a sua obra. A nossa consciência precisa estar profundamente transformada pelo Espírito Santo para que nós saibamos o que é uma conspiração contra Jesus Cristo. E nós temos visto muitas na nossa sociedade. Nós temos visto uma conspiração para educar as nossas crianças para que elas sejam homossexuais. E é engraçado, como quando eu falo isso aqui na igreja, eu recebo um monte de e-mail dizendo: pastor, o senhor não devia ter falado. Eu falo, meu amigo, o homossexualismo é pecado. É pecado. E nada, não tem constituição no mundo que transforme isso. Porque está aqui. Não tem constituição no mundo que mude isso. Nem tem programa pedagógico nenhum que mude isso. Não há. Cristo me ensinou. E Ele disse mais. E aqui eu aprendo com esses homens. Que eles podem me prender. Que eles podem me humilhar. Que eles podem tirar meu cargo. Eles podem me tirar do púlpito. Mas eles não podem tirar Cristo de dentro de mim. E eu vou morrer sabendo para onde eu vou, porque eu sei com quem estou. O Espírito Santo habita em mim. E eu não vou me dobrar diante da corrupção desse mundo, porque a minha consciência foi transformada. A consciência da igreja precisa ser transformada. Gente, não é bonitinho não é bonitinho não, gente. Pelo amor de Deus, não é bonitinho não ver nossas crianças sendo incentivadas ao pecado. Não é bonitinho não, a gente vê uma sociedade sendo incentivada a pecar. Não, isso não é bonitinho não, isso não é direito humano não, o nome disso é pecado. E nós precisamos entender isso e precisamos anunciar com todo o amor do mundo. Precisamos, refletir o amor de Deus sobre essas pessoas. Não estou chamando ninguém aqui para ir para a guerra, não estou chamando ninguém aqui para ir brigar. Sim, uma guerra, mas uma guerra espiritual, uma guerra de oração, uma guerra de amor, uma guerra de paz. Não é estranho, mas é uma guerra de paz. Uma guerra, mas não de submissão ao pecado. É uma guerra na qual nós teremos a ousadia de dizer a verdade e pediremos a Deus aquilo que esses apóstolos pediram. Senhor, eu tenho a minha consciência transformada. Eu estou vendo a conspiração contra Jesus. Eu sei da tua soberania e eu sei da minha missão. Então me capacita, Senhor. Me capacita para cumprir essa missão. Me capacita para ser um elemento transformador dessa sociedade. Me capacita para amar o pecador. Mas me capacita, Senhor, para falar contra o pecado. Me capacita, Senhor, para fazer algo que é tão difícil dentro da minha sociedade, mas é necessário. Sabe por quê, gente? Porque nós precisamos amar esse mundo perdido. E é isso que o Espírito veio nos ensinar, a amar o mundo perdido. O Espírito não veio te ensinar a ser preconceituoso. Aí sim, a turma dos direitos humanos está certa.
O Espírito não veio dizer assim que você não pode sentar ao lado de um homossexual ou ter raiva de alguém porque é homossexual. O Espírito não veio dizer que você deve se afastar daquele cara que é criminoso porque ele cometeu um crime, sabe? O Espírito não veio para dizer que quando chegar aqui um mendigo na nossa igreja e estiver fedendo, você tem que sentar 3 cadeiras de distância dele. O Espírito não veio dizer aqui que esse lugar não é um lugar para travesti. É um lugar para travesti, sim. É um lugar para gay, sim. É um lugar para ladrão, sim. É um lugar para um monte de pecadores, sabe? É um lugar feito para pessoas como nós, totalmente imperfeitas. Mas também não é um lugar para dizer, continue sendo o que você era, não, meu amigo. Não é um lugar para dizer assim, ei, se você continue sendo, né? Não é lugar aqui para síndrome de Gabriela, não, com história de eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu sou não sei o que assim, não. Acabou. O Espírito transforma. O Espírito transforma. E sabe por que eu sei disso? Porque Ele nos transformou. Você sabe disso porque o Espírito lhe transformou. Não há ciência que explique, não há matemática que consiga modelar a ação do Espírito Santo, não há nada desse tipo, mas há uma experiência pessoal, única e indestrutível com o Espírito Santo, que nos faz entender o que Ele fez em nós, e por isso hoje nós podemos dizer, eu tenho a consciência transformada. Eu sei o que é uma conspiração contra o meu Senhor. Eu sei que o Senhor é soberano, apesar de tudo o que está acontecendo. Mas eu sei fundamentalmente qual é a minha missão nesse mundo perdido. O Senhor me ensina. E essa é a primeira obra do Espírito Santo na sua igreja. A transformação da consciência. No versículo 31, ele diz assim... Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Gente, que coisa linda aqui. Se o Espírito Santo produz uma nova consciência, quando o Espírito está na igreja, ele também produz um novo testemunho, ou a renovação do meu testemunho. Esses homens e mulheres que estavam com ele viviam numa tensão muito forte, porque certamente nenhum deles estava louco para ser preso. Nenhum deles estava assim, eita, tomara que me deem uma surra amanhã. Mas eles sabiam que tudo isso podia acontecer. Nenhum deles estava querendo ser excluído socialmente. Nenhum deles estava lá vibrando, eita, meu Deus, que coisa boa, a sociedade toda está me rejeitando só porque eu amo Jesus Cristo. É óbvio que nenhum deles estava fazendo isso. Eles acabaram de ver dois amigos sendo presos injustamente, por quê? Porque eles tinham feito o bem, porque eles tinham curado um paralítico, porque eles tinham falado do amor de Jesus para 5.000 homens que se converteram. Eles estavam presos injustamente. Mas aquelas pessoas oraram e disseram, Senhor, nos capacita. E o Senhor deu uma resposta tremenda. Tremenda literalmente, né? Tremeu o chão. E eles se encheram do Espírito Santo. E a primeira atitude de quem está cheio do Espírito Santo é anunciar a palavra de Deus, anunciar as coisas maravilhosas que o Senhor fez em nossas vidas. Ora, meus queridos, nós anunciamos o que vivemos, nós anunciamos o que experimentamos, nós anunciamos o que conhecemos, nós falamos de algo que está dentro de nós e em nós, não algo que nós ouvimos falar. E sabe, meus irmãos, não é teologia que te capacita, não é conhecimento filosófico que te capacita, não é
capacidade de oratória que te capacita. Quem te capacita é o Espírito Santo de Deus, para que o teu testemunho seja renovado, para que a tua vida seja a pregação do Senhor. Tinha um teólogo, eu não lembro exatamente quem agora, mas ele dizia: pregue a palavra de Deus em todo o tempo, se possível, use palavras. Falava da renovação do testemunho diária, falava que muitas vezes é mais importante viver, ou tão importante quanto é viver uma vida santa e agradável a Deus, testemunhando do Senhor. Mas não é só ser moralmente correto, não. É dizer que é moralmente correto por causa de Jesus Cristo. Certo? Então, é tão forte essa questão do testemunho, que ele diz: pregue a palavra, pregue a Jesus Cristo e, se possível, use palavras. Essa semana eu mandei um texto para a minha conexão, porque nós estávamos falando sobre o versículo de Filipenses 4:6, quando diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E eu falei: ora, isso é testemunho, isso é renovação do testemunho. E dentro do casamento, dentro de uma amizade, dentro de um emprego, a nossa amabilidade é reflexo do que nós somos, é testemunho de Cristo. Aí eu encontrei, por coincidência, mandaram para mim uma piadinha dizendo que houve um encontro lá das mulheres, e as mulheres perguntaram quem amava seu marido, todas levantaram a mão, aí perguntaram: e qual foi a última vez que você disse isso? Aí a maioria ficou sem se lembrar, e o palestrante disse assim: então, mande agora um WhatsApp aí, dizendo que ama seu marido. Aí quando as mulheres, mandaram. Aí daqui a pouco, as respostas, né? O que é que você está querendo? Diga logo quanto foi, o que foi? Bateu o carro? E ainda teve um que respondeu assim: quem é? Estava estranho o testemunho dentro de casa. Estava estranho essa renovação do Espírito que é necessária para o nosso convívio, essa renovação do Espírito que é necessária para que nós estejamos testemunhando do Senhor. E aí, meus queridos, quando dobramos os joelhos e nos colocamos diante dele, ele nos enche, ele nos renova, e o nosso testemunho é modificado diuturnamente. Não é por nós, não é a nossa capacidade de ser santos, é a nossa disposição para buscar a santidade por meio do Espírito. Esses homens foram cheios do Espírito ao ponto de a terra tremer. Você duvida que o Espírito ainda possa fazer isso, meu querido? Não, eu não duvido nem um pouco. Um dia me perguntaram: mas Josemar, você acredita mesmo nessa história que Deus abriu o mar vermelho assim, coluna de água, Foi um colega meu da universidade, depois de ver os 10 mandamentos, né? Você acredita mesmo que foi desse jeito, que o mar se abriu para um lado, para o outro, e o povo passou no meio? É lógico que acredito. Mas e você, como é isso? Eu digo: meu amigo, eu acredito não só que houve, como se Deus quiser, Ele pode fazer de novo. E por que Ele não faz? Eu digo: porque não é necessário. Se Ele não achar necessário agora, se Ele achar necessário que a gente vá para a África, e Ele quiser abrir daqui para a África, Ele abre. Você é doido? Eu digo que sou nada. Doido é você que não acredita. Rapaz, é claro que tudo que se depara com o impossível, com aquilo que nós não conhecemos, vai gerar problema para nós. Nós que somos crentes, vamos ser honestos. Se a gente tivesse um encontro com Jesus, como teve com Pedro, e ele disse: venha Pedro, ande sobre as águas. Se ele dissesse isso a você, se ele dissesse isso a mim: vem Josemar, anda sobre as águas. Rapaz, eu não vou mentir a você não, eu pulava do barco. Agora eu pulava porque eu sei que eu sei nadar. Não vou mentir não, que é difícil esse negócio, né?
É difícil às vezes, mas o que acontece é o seguinte, meu amigo. O Deus que fez Pedro andar sobre as águas é o mesmo hoje. Talvez a minha incredulidade o impeça de fazer, mas se Ele quiser fazer, Ele faz do mesmo jeito, que Ele é o mesmo Deus. E é disso que esses homens estão falando aqui, de uma fé que é renovada. Eles não tinham curso de teologia, eles não tinham curso superior, eles não eram ninguém. Eles estavam apenas cheios do Espírito Santo e saíram falando de Jesus Cristo para todos ao seu redor. Quando o Espírito Santo está na igreja, ele produz unidade. No versículo 32, ele diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, olha aí para que aqui serve o poder, viu? Dado pelo Espírito Santo. Olha aí o poder, onde é que entra a historinha do poder agora. Você quer ter poder dado pelo Espírito Santo? Olha para que serve. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. É para isso que serve o poder. Para testemunhar da ressurreição de Cristo, para testemunhar que aquilo que é considerado impossível, aconteceu, que aquilo que é considerado impossível, Deus pode, porque tudo Ele pode. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o versículo 32, quando ele diz que era uma só mente e um só coração, no meio de toda aquela multidão que aceitou o Senhor Jesus. Quando o Espírito está na igreja, Ele produz unidade em nossas mentes e em nossos corações. Quando o Espírito está na igreja, a dissensão desaparece. E sabe, meus queridos, igreja é um lugar como outro qualquer. Reúne pecadores, reúne pessoas más, pessoas que erram, pessoas que acertam. Eu não duvido nada que na plateia tenha alguém que em algum momento tenha se decepcionado comigo, porque eu fiz alguma coisa ou porque eu não fiz, porque eu disse ou deixei de dizer alguma coisa. Eu não duvido nada que na plateia tenha alguma pessoa decepcionada com alguém que está sentado aqui dentro ou que faz parte dessa igreja, mas com quem você não quer mais falar, porque você está magoado. As pessoas se decepcionam umas com as outras, eu já me decepcionei com algumas dentro da igreja também. Mas, quando nós estamos tomados pelo Espírito e sabemos o que é ser igreja, nós somos uma só mente e um só coração. E aí nós temos a capacidade de olhar uns para os outros e dizer: meu irmão, por mais que você tenha me ferido, você é igreja junto comigo. Por mais que você tenha me machucado e me magoado reiteradas vezes, você é igreja junto comigo. Porque o Espírito Santo me fez um com vocês. Porque o Espírito Santo nos tornou uma unidade. Com todas as nossas diferenças, sabe o que é que acontece? Apenas que eu erro de maneira diferente da sua. Apenas que eu peco de maneira diferente de vocês. Apenas que as minhas imperfeições são diferentes da de vocês. Mas é isso que somos. Somos pecadores, unidos pelo laço do Santo Espírito de Deus. O que pode nos separar? O que pode nos separar desse amor? Paulo disse que nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. O Espírito nos fez uma unidade, para que possamos compreender que pessoas imperfeitas
constroem a igreja perfeita, que pessoas pecadoras constroem a igreja santa, que pessoas não são apenas pessoas, pessoas são feitas de maneira assombrosamente maravilhosa pelas mãos do Senhor. Então, antes de se encher de ira e de mágoa, antes de se revoltar com os erros dos outros, lembra que aquele que erra é um com você. Lembra que aquele que erra é obra das mãos de Deus, o artífice perfeito. O Espírito Santo já te transformou, meu irmão. Agora, põe em prática a transformação feita pelo Espírito na tua vida. Somos um com Cristo, somos um por Cristo e para Cristo, na unidade do Espírito Santo, nós somos um. E o texto termina dizendo assim: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Quando o Espírito Santo está na igreja, existem atitudes relevantes. E a transformação que existe em mim por causa do Espírito me capacita a transformar a vida dos outros. Muitas pessoas têm medo de pregar esse texto, porque fala sobre dinheiro. E dá medo mesmo, né? Diante do contexto evangélico de hoje. Mas eu não quero falar com você que você tem que vender sua casa, não quero dizer que você tem que vender seu carro, nem tenho que dizer o que é que você tem que dar para ninguém, não. Eu quero dizer que quando nós somos transformados pelo Espírito Santo e quando entendemos a unidade do Espírito Santo, é impossível que essa transformação não produza em nós solidariedade. É impossível que, se o Espírito Santo habitar em nós, é impossível que nós olhemos para as pessoas que passam por necessidade da mesma forma que os ímpios olham. É impossível que a dor do outro não nos aflija, não nos comova. Eu não estou dizendo o que você tem que dar, nem estou dizendo que você tem que dar nada. Eu estou te dizendo que o Espírito Santo produz disposição para a solidariedade dentro dos nossos corações. Eu estou dizendo que a igreja transformada é uma igreja que é relevante nas suas atitudes, nas suas ações. Eu estou dizendo que o homem, a mulher transformada agem com relevância dentro do seu contexto. Seja com seu vizinho, com seu colega de trabalho, com o presidiário, nos anjos da noite. O Espírito Santo não te transformou, nem te encheu de poder, como eu disse no começo, para que você fale em línguas. Eu até gostaria, mas nunca falei. O Espírito Santo não te encheu para você profetizar, nem para ter visões, para prever o futuro. Ele te encheu de poder para ser testemunha, para dar testemunho do Cristo que te salvou. E esse testemunho não pode ser dado sem amor, não pode ser dado sem vida.
sem transformação de caráter, sem disposição para ser relevante na vida do outro. O Espírito não te transformou para apontar o dedo para julgar as pessoas. A transformação da tua consciência é para identificar as conspirações contra Cristo, não o pecado exclusivo do teu irmão, para que você aponte. Não. Você foi transformado para unir, para fazer a igreja crescer. Não a cidade viva, a igreja de Cristo. Ela precisa continuar crescendo, porque Ele nos ensina lá em Timóteo, 1 Timóteo 4, 2:4, que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Mas isso não pode deixar de acontecer por incompetência ou por falta de amor da sua igreja. Meus queridos, levantem-se, cheios do Espírito e do poder de Deus para ser testemunha de Cristo. Quando levantarem-se daqui, saiam mais cheios do Espírito. Não porque eu falei, mas porque o Espírito Santo está nesse lugar. Eu sei que Ele está aqui, porque eu me sinto cheio dEle agora. Eu sei que Ele está aqui, porque eu sei que vários de vocês se sentem cheios dEle agora. É necessário testemunhar, porque o Espírito Santo não está aqui para lhe dar um arrepio. O Espírito Santo está aqui para lhe dar poder. Poder para ser testemunha legítima do Cristo que te salvou na cruz. Poder para ser testemunha contra o pecado que tem tomado conta deste país. Poder para ser testemunha dentro de sua casa, amando quem lhe fere todos os dias. O Espírito Santo, o Espírito Santo escolheu você hoje à noite para se encher de poder, para sair daqui disposto a transformar o mundo. Ai, creia, meu irmão, creia, minha irmã, que 12 homens analfabetos, 12 homens simplórios, 12 homens em quem ninguém botava fé, mudaram o mundo. Nós também podemos fazer isso.